E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, talaricados e talaricadas que se encontram nesse canal, vocês estão supimpa, todos supimpa, super simpósio. Então, hoje nós vamos falar de Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus. Tipo, eu tenho muito apego ao primeiro filme, mas eu nunca tinha assistido esse segundo. Então eu vou fazer a análise dele primeiro, mas se vocês quiserem que eu faça a análise do primeiro filme, comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês. O filme começa com uma criança sendo atrasada para alguma coisa. Tipo, parece que ele tava correndo pra fazer alguma coisa, e quando aparece a mãe, não aparece o rosto. E eu acho que aquela pessoa era a Penny, a personagem lá do primeiro filme. Mas enfim, já a gente chega lá. E ele vai até o topo de uma montanha para salvar uma águia. Aí ele vai, tenta salvar a águia, mas a águia tá muito assustada, e ele cai dessa montanha e a águia salva ele. E essa águia vai ser mãe. Aí o pai dessa criança morreu, o pai dos bebezinhos da águia também. Só que aí não explica porque o pai da criança morreu. E aí ele tá andando pela floresta e tenta salvar um ratinho, mas aí acaba entrando numa armadilha de caçador. E aí o caçador encontra um menino, e caçar naquela área é ilegal. E eu achei muito engraçado que esse caçador tem uma salamandra chamada Joana. A águia deu uma pena dela pro garoto, e é isso que faz o caçador querer saber onde essa outra águia tá, pra poder matá-la também. Porque ele matou o pai, agora quer matar a mãe. E aí ele quer que esse garoto leve até a águia mãe. E aí o rato que foi salvo pelo Cody, que é essa criança, pede socorro pra resgatar ele. Mas o pedido vai parar no Conselho dos Ratos. E aí aparece Bernardo tentando pedir Bianca em casamento em um restaurante, até que ele perde o anel. Bernardo sempre sendo atrapalhado, né? E aí a Bianca recebe o recado de ir à Austrália, enquanto o Bernardo está à procura do anel. E aí tem um desentendimento, né? Porque a Bianca acha que o Bernardo tá falando de ir pra Austrália pra poder casar, porque ele acha que alguém contou pra ela sobre o casamento. E a Bianca não, a Bianca tá querendo ir pra Austrália pra poder salvar o garoto. E aí o Bernardo acha que ela tá falando que ela quer casar naquela noite lá na Austrália, mas não é nada disso. E aí, quando eles chegam no conselho, Bernardo entende que ela tava falando da missão. E não tem aquela música do primeiro filme quando aparece o conselho. Nossa grande missão é salvar ou socorrer. Enfim, vamos lá. E aí eles vão até o Sr. Wilbur pra poder os levarem até a missão. E esse é irmão da ave que leva eles pra missão da Penny lá no primeiro filme. E aí ele não quer levar eles por causa da tempestade, mas já acaba indo assim mesmo. E a mãe começa a chamar pelo Cody, só que ele nunca aparece. E aí a cena de voo do primeiro filme é mais memorável do que a do segundo. E o Bernardo continua odiando voar. E a pista de pouso é pequena demais para um albatroz, mas depois de algumas atrapalhadas ele consegue pousar. E o Jake, que era o dono desse aeroporto, gosta da Bianca assim que vê ela. E o Wilbur vai parar em um hospital por causa de dor nas costas. E o Jake quer furar o olho do Bernardo, né, em questão de querer ficar com a Bianca, enfim, e acaba querendo ser guia deles pra ficar perto da Bianca, óbvio. E aí o caçador tenta deixar o Cody com medo pra ele dizer onde a águia está. E o Bernardo tenta pedir a Bianca em casamento de novo, mas o Jake atrapalha. E aí eu tava pensando que provavelmente ele só vai conseguir pedir a Bianca lá no final do filme, que nem o Christopher conseguiu com a Anna. E é exatamente o que acontece, mas eu já vou chegar lá. E o Cody é preso perto dos outros animais que o caçador pegou. E ele tenta pegar a chave das gaiolas com a ajuda dos outros animais, pra poder tentar fugir. Mas a Joana veio e pendura as chaves no mesmo lugar. E o Wilbur tenta fugir do hospital, ele não consegue, mas suas costas melhoram, e aí ele consegue sair, só que aí ele deixa as costas dos médicos ruins. Aí a mochila do Cody que ele deixou na floresta é encontrada, e o Frank, que é o bicho que está preso junto com o Cody, consegue se libertar, mas ele não alcança pegar as chaves. E ele é mais distraído que tudo, mas consegue pegar as chaves subindo em uma caixa. Só que a Joana escuta o barulho e vai atrás, porque ele faz muito barulho e ele irrita, mas enfim. E o Cody consegue se libertar, mas antes que ele consiga salvar os outros animais, o caçador chega e o leva embora. E o Frank volta de livre e espontânea vontade para a jaula. Bernardo, Bianca e Jake encontram Cody, mas o caçador deixa ele ir dizendo que matou a mãe e que os ovos estão sozinhos. E ele faz isso pro Cody poder ir até o lugar onde a águia tava morando, pra poder ajudar os ovos, né? Era isso que o Cody pensava. Só que aí o caçador ia atrás pra poder matar a águia mãe. E isso aí era uma armadilha. E aí o que eu tava pensando? A Madame Medusa do primeiro filme é melhor como vilão do que esse caçador aqui. Ela é mais má do que ele, entendeu? Propriamente dito. Por mais que tenha uma cena que eu acho que ele bate no Cody e tal, mas a Madame Medusa é pior. E aí, como dito, o Cody vai atrás dos ovos e o caçador vai atrás dele. Mas Bernardo e Bianca estão juntos com ele sem ele saber. Cody chega até os ovos e os ratos o alcançam. Mara Rude, que é a águia, eu achei esse nome sensacional, se aproxima e o caçador toma
tá no penhasco ponto pra atirar nela. E aí ele consegue capturar com esse tiro. E o Cold vai tentar ir atrás dela pra poder tentar salvar ela, mas acaba sendo capturado também, junto com Bianca e Jake. E o caçador fala pra Joanna ir comer os ovos, mas ela não consegue porque eles estão muito duros. Aí, em vez da Joanna comer, joga os ovos do penhasco. Mas na verdade eram pedras, porque o Bernardo salvou os ovos verdadeiros. E o Wilbon aparece e Bernardo pede pra ele os chocarem. E aí é uma piadinha do filme. E aí eu fiquei me perguntando por que o caçador capturou o Cold se ele já tinha águia. Mas aí depois eu percebi que era óbvio, porque o garoto poderia abrir a boca para as autoridades. E aí eu pensei mais uma vez, o que ele pensava em fazer com o garoto então? E no caso, dar o menino pros crocodilos, era isso que ele pensava. Brilhante ideia. Talvez os crocodilos seja até uma referência lá ao primeiro filme da Madame Medusa, mas enfim, eu quero muito assistir esse primeiro filme de novo, que eu amo. Enfim. E aí o Bernardo aparece, mas a Joanna vai atrás dele. Só que antes ele consegue dar as chaves pra Bianca e Jake se libertarem. E o caçador e a Joanna caem onde os crocodilos estavam. E aí ele vai parar numa cachoeira e cai de lá de cima, só que a Joanna se salva. E aí a águia salva Cody e Bernardo quando eles caem na cachoeira. E Bernardo finalmente consegue pedir a Bianca casamento e ganha o respeito de Jake. E o Wilbur pensa em deixar os ovos lá sozinhos. E aí é uma piadinha, né? Até que os bebês nascem e ele fica lá olhando os bebês e os bebês tentam machucar ele. Enfim. E aí eu fiquei com raiva do filme porque o filme deixa entender o tempo todo que a mãe do Cody pode ser a Penny, mas ele não responde a pergunta porque a mãe não aparece de novo. Então, assim, na minha cabeça aquela é a Penny. É isso. E assim, eu gosto mais do clássico porque eu tenho muito mais memória afetiva dele do que desse filme, né? Que eu vi pela primeira vez agora. Mas eu achei também esse muito legal. E por isso ele ganha uma nota 8. Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos vídeos que você quer ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!